Palavra de fé. Hoje meditaremos em livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Esta passagem relata sobre um leproso, a qual ele se aproximou de Jesus e o adorou, e Jesus tocou nele, curando ele. No versículo 2 diz assim: um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante dele para adorá-lo. O primeiro ponto a nós analisarmos aqui, nesta passagem, é que o leproso, ele não vem mediante a Jesus, logo pedindo a cura, mas ele vem e adora a Jesus. Muitas das vezes o segredo de uma vitória, o segredo de uma conquista, o segredo para você chamar a atenção do Criador, do Deus Pai, é a adoração. Sabemos que muitas das vezes, quando estamos em uma situação difícil, a gente já quer logo de imediato pedir o milagre, pedir a cura, pedir a providência. Mas este homem aqui, ele atuou de maneira diferente. Ele conhecia o seu estado, ele sabia tudo aquilo que estava sobre si, tudo aquilo que ele sofria tanto no corpo físico, espiritual e psicológico. Mas ele procurou primeiramente adorar a Deus. Quantas pessoas que ali caminhavam com Deus, viam os seus milagres, viam os seus prodígios, e dentro dos seus corações ainda assim não conseguia fazer um ato de adoração a Deus. Hoje não é muito diferente. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, acompanham homens religiosos, independente da sua crença, e não conseguem adorar a Deus. Até vão, não perdem o contato, mas a adoração a Deus não tem. E este homem aqui, ele vem demonstrar para aquelas pessoas que ali estavam com Jesus, o que Jesus esperava que elas fizessem. Porque Deus diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em verdade e em espírito. Portanto, se você quer algo de Deus, se você quer chamar a atenção de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o adore em verdade. Porque a Bíblia também diz que muitos o louvam com os lábios, mas o coração está distante. Mas voltando aqui para a pessoa deste leproso, primeiro ponto, era um homem desprezado. Sabemos que a lepra era uma das doenças, ou se não a doença mais terrível da época, a qual ela causava muito desprezo à pessoa. Ela era afastada do contexto social, a sua expectativa de vida era diminuída drasticamente. E a Bíblia nos diz que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Imagine você olhando no espelho, sabendo que Deus te fez a imagem e a semelhança, e você tem o seu corpo ali, fisicamente ou até espiritualmente, está debilitado. Talvez hoje você se encontre numa situação assim, mas para Deus tudo é possível. O segundo ponto é a dor da alma e do espírito. A lepra, ela não só causava a dor física, o desprezo físico, mas ela também atinge a alma, o espírito. Imagine você uma pessoa que está em tal tamanha situação. Será que ela se encontra forças para buscar? Será que ela tem uma expectativa de futuro? Será que ela tem companheiros, amigos? Acredito que não. Para a história desta época, estas pessoas, elas viviam desprezadas, ou elas viviam em meio a pessoas que também tinham a lepra, ou elas viviam vagando, sem direção, sem rumo. E agora imagine você, o futuro desta pessoa, o que ela pensaria? Talvez muitos nessa situação desejariam a morte, Ao olhar para si, ao seu redor, ver pessoas caminhando para lá e para cá, com suas aparências físicas bem, e ela sabendo que a imagem e a semelhança de Deus é em tal situação. Mas a Bíblia diz que há certas situações que ela vem acontecer na minha vida, na sua vida, para a honra e a glória de Deus. E Deus, Ele quer produzir milagres. Deus, Ele quer produzir vida. Aonde a morte vem estabelecer, Deus, Ele vem trazer a vida. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, até mesmo se separando de Deus Pai por amor a nós, Jesus fez isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga. Eu não sei o quadro, o momento que a gente se encontra.
Talvez estejamos num momento bom e conheçamos alguém que se encontre em situações difíceis. Leve uma palavra amiga, leve uma palavra de Deus e acredite que a adoração ela pode mover o coração de Deus. Quantas vezes Davi ele estava em um momento difícil e o que Davi fazia? Davi adorava, Davi louvava a Deus e Deus trazia o poder, trazia o milagre. Adore ao Deus Criador, louve o nome santo de Jesus através do seu Espírito Santo, que a atmosfera se moverá ao seu favor. Este homem aqui, ele adorou ao Senhor e ele suplicou: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E Jesus disse: eu quero te curar. E Jesus estendeu a sua mão e tocou no homem. Talvez os olhos de muitos ali se assustaram, porque se você tocasse na lepra, você era contagioso. Mas ali estava aquele que tinha todo o poder. Não foi a lepra que tocou em Jesus, mas foi Jesus que tocou na lepra daquele homem, repreendendo todo o mal. E a lepra, no mesmo instante, na mesma hora, desapareceu. E ele pôde contemplar novamente a imagem e a semelhança de Deus, perfeita em si. Deus tem uma imagem e semelhança perfeita para mim e para você. Mas quantas vezes o pecado, as nossas atitudes, Satanás, ele tem tentado rasurar, ele tem tentado destruir a imagem que Deus nos deu, porque fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Meu querido, minha querida, independente da situação que nós estejamos, nós somos filhos de Deus. Não permita, não aceite que a adversidade, a dor, ou a enfermidade, ou até mesmo o adversário venha dizer algo na sua mente. Independente da maneira que você se encontre, Cristo te ama. Jesus aqui, ele demonstrou amor e compaixão por aquele leproso. Jesus aqui, ele estendeu a sua mão. Talvez muitos ali achavam que aquele ato deveria ter sido repreendido, não ter acontecido. Mas Jesus não vê como eu e você vemos. Talvez quantas pessoas passaram por nós e precisavam de uma ajuda e nós não tivemos a capacidade, nem o bom senso, o amor de ajudar. Mas Cristo não. Cristo, ele está com as suas mãos estendidas. E eu te digo uma coisa agora, neste momento, como aquele leproso, adore a Deus. Porque a nossa alma e nosso espírito tem que estar em conexão com Ele. E Ele pode sim mudar todo o quadro, toda a situação. Mas tudo tem um propósito de Deus, tudo tem um tempo de Deus. Levante-se a sua cabeça, acredite. Deus, ele nunca fugiu do controle, ele nunca fugirá do controle. E eu te digo nesta hora, adore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Ele toda honra, toda glória. Independente daquilo que o futuro possa nos apresentar, independente daquilo que a realidade momentânea possa nos mostrar, Deus, ele pode mover, ele pode nos tocar e ele pode curar a sua alma, o meu espírito, o seu físico nesta hora. Que Deus te abençoe. Acredite, a última palavra vem dele. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.